Olá, querida amiga ouvinte, seja muito bem-vinda. Aqui Suzane Jacobs chegando para o nosso encontro no Mulher Viver Belas da Bíblia, um programa da Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. E hoje, no nosso encontro com as belas, quem são elas? Elas são Joquebede, mãe de Moisés, a filha do faraó, a outra mãe de Moisés, e Ana, mãe de Samuel. E pela vida delas, que lições práticas a palavra de Deus vai nos ensinar. O livro de Êxodo, capítulo 1, conta que houve uma época em que Ismael, o povo de Deus, achou abrigo e sustento no Egito. Ali o povo cresceu, até que foram vistos como ameaça pelos egípcios, que tentavam diminuir o número dos israelitas por meio de trabalho pesado, sem trégua. Isso não funcionou. E os egípcios adotaram medidas cruéis para destruir as crianças hebreias do sexo masculino tão logo nascessem. Mas por trás dessa cortina de diminuir a população israelita estava o ardil do grande articulador da crueldade e inimigo de Deus, Satanás. Porque ele sabia que Deus estava para levantar um libertador entre seu povo. Então, induzindo o rei egípcio a destruir os bebês meninos, Satanás esperava frustrar o plano divino. Porém, as mulheres que davam assistência nos partos, tementes a Deus, não ousavam executar uma ordem tão cruel como aquela. O rei ampliou o mandado. A nação egípcia inteira era agora autorizada a caçar e matar os indefesos pequeninos. O verso 22, último verso do capítulo 1 de Êxodo, registra a ordem do faraó. Lancem no rio todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E houve um menino em especial que também teve o rio como seu destino, mas diferente daquele que foi dado pela ordem do faraó. Ele nasceu filho de Joquebede, esposa de Anrão, da tribo de Levi. Eu, claro, não o conheci, mas logo pensei. Era bonito e formoso. Depois vi que era mesmo, porque em Êxodo 2, verso 2, é bem isso que diz ali. E Hebreus 11, verso 23, diz que os pais daquele menino, pela fé em Deus que tinham no coração, não temeram o mandado do rei. Por 3 meses esconderam o filhinho, sabendo que ele não era uma criança comum. Joquebede, zelosa e com criativa coragem, teceu um cestinho de junco e o vedou com piche e betume, um vedante dos bons, feito normalmente de resina de plantas, cal e azeite, de modo que nenhuma água entrasse na pequena arca. E a soltou entre os juncos na margem do rio, enquanto sua filha Miriam disfarçadamente vigiava ansiosa o flutuante destino de seu irmãozinho, que seguia entre as águas do Nilo e as lágrimas das orações de sua amorosa mãe, confiando o bebê aos cuidados de Deus. Os anjos, que ao redor da pequenina arca guardavam o menino de qualquer dano, guiaram os pés da filha do faraó até o rio. E eis aqui nossa segunda bela de hoje. Ela viu o cesto e mandou uma criada buscá-lo. Dentro da trama tão caprichada, achou um lindo bebê que chorava, enchendo a princesa de compaixão. Logo entendeu que uma afetuosa mãe hebreia havia protegido seu tesouro do mais cruel destino.
não pensou duas vezes, amou e acolheu o menino. Era a deixa que Miriam precisava. Sugeriu uma ama para amamentar a criança. Trouxe a mãe até a princesa, que sem fazer ideia entregou-lhe o próprio filho para que ela o criasse. E ainda pagou pelo serviço. Joquebede era uma escrava naquela terra e sabia que seu filho logo estaria longe de seus cuidados, em meio aos trabalhos pesados de sua condição humilde. Redobrou os esforços para ligar a essência do menino às belezas e aos princípios do céu. Implantou em seu coração a verdade, o amor e a lealdade a Deus, de maneira que a influência do mundo que o esperava não permitisse que ele se esquecesse das preciosas lições e se valesse delas quando fosse preciso. Apenas uma coisa essa mãe zelosa não podia fazer: dar um nome ao filho, porque naquela condição de ama e escrava não tinha esse direito como seu. Passados 12 anos, Joquebede cumpriu sua parte entregando o filho amado nas mãos da filha do faraó, que o adotou. A princesa deu-lhe então o nome de Moses, porque havia tirado o menino das águas. O curioso desse fato é que Moses, em egípcio, significa filho, e o correspondente hebraico desse nome é Moshe, que significa nascido, e vem do verbo hebraico machá, tirado de. A beleza de tudo isso, minha querida ouvinte, é que pelas atitudes dessas mulheres, movidas pelo amor, elas quebraram protocolos, cruzaram as fronteiras que separavam as nações, derrubaram as barreiras étnicas que comumente endurecem e machucam os corações. Tudo porque no coração delas estavam gravadas a genuína manifestação e a perfeita providência de Deus, o autor e doador do amor. Agora, para encontrar nossa terceira bela de hoje, vamos mais adiante no tempo. Em meados do 1º século antes de Cristo, viveu uma mulher singular chamada Ana. Ela era esposa de Eucana, um homem levita, assim como Anrão, marido de Joquebede e pai de Moisés. O 1º capítulo do 1º livro de Samuel conta que Ana desejava muito ter um filho, mas ela era estéril, o que lhe causava imensa tristeza, e o contraste, enfrentando vexame e preconceito por causa da equivocada crença da época, de que a esterilidade era um desfavor ou mesmo um castigo de Deus. Ana, por sua vez, era uma mulher piedosa e devota. Era humilde, íntegra e tinha uma confiança inabalável em Deus. Eucana, por outro lado, na busca de um herdeiro que perpetuasse seu nome e por falta de fé, uniu-se a outra mulher num segundo casamento. Eucana não foi o primeiro hebreu a transgredir o 7º mandamento, o que só trouxe ao lar desgraça e confusão. Filhos e filhas encheram a casa, mas a mancha do adultério na família, que é a sagrada instituição divina, estabelecida por Deus no Éden ao primeiro casal humano, aquela mancha levou embora a paz do lar. Ciumenta, orgulhosa e insolente, a nova esposa se ocupava em aumentar o fardo de Ana. No entanto, ela enfrentava a prova com paciente mansidão. Sendo um levita, ainda que afastado de suas obrigações por causa de sua transgressão de poligamia,
Eucana subia regularmente a Siló com sua família para adorar no templo. Numa dessas vezes, Ana chorou abundantemente. Fez a Deus o voto de que lhe devolveria o filho se recebesse dele tão precioso presente. Elevou a Deus um clamor intenso, com os lábios em movimento, mas sem emitir qualquer som. Era o grito mudo de seu coração. Tanto que em 1 Samuel, capítulo 1, os versos 14 a 17 dizem que Eli, o sacerdote do templo, a julgou embriagada e só depois de ter entendido o drama, despediu-a em paz com uma bênção. O Deus de Israel te conceda a petição. E a bênção se cumpriu. Ana teve um menino. Deu-lhe o nome de Samuel, pois disse: do Senhor o pedi. Anos mais tarde, ela cumpriu seu voto. Devolveu o menino a Deus no templo, na presença do sacerdote Eli. Todas nós, querido ouvinte, sem filhos, com filhos, filhos do ventre ou filhos do coração, mesmo aqui, fora das páginas da Bíblia, todas recebemos do autor das Escrituras os dons do amor e da compaixão. Somos chamadas por ele a praticar o maior de todos os dons, que é compartilhar Cristo Jesus. Porque Deus oferece sempre a boa parte e se alegra com quem recebe e reparte a boa parte que recebeu. Então, o que vamos repartir essa semana, amiga ouvinte? Lembrando que eu te espero no nosso próximo encontro do Mulher Viver Belas da Bíblia, que vai ao ar toda terça às 9 da manhã, com reprises às 15 horas e quartas às 14 horas, aqui na Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Deus seja contigo, querida amiga, e até lá! Rádio Viver, transmitindo esperança.